Boa. Deixa eu adicionando aqui. Pessoal, bom dia. Estamos começando aqui mais um webinar sobre Retail Techs. Eu vou dar mais alguns minutos para as pessoas irem entrando aqui, os participantes. Estou vendo aqui já bastante gente aqui na sala de espera, entrando também. E aí, daqui 4 minutos, eu começo aqui a apresentação. E aí, também dou as boas-vindas aqui aos nossos convidados, aqui a Flávia e o Marco também. Boa. Boa. Enquanto a gente espera, eu vou mandar aqui o link do nosso relatório. Então, a minha apresentação aqui vai ter esses dados aqui do relatório sobre Retail Techs. Então, quem tiver interesse em baixar o relatório mais completo aqui com todos os detalhes, gráficos, apresentação, pode se inscrever aqui no link. Depois eu também vou mandar o link aqui do tanto do grupo do Whats para ir acompanhando as novidades, notícias aqui, estudos que a gente tem feito, quanto o LinkedIn e site aqui dos participantes também, que eu mando daqui a pouco. Boa, pessoal que está entrando aqui também. A gente está dando mais 2 ou 3 minutos aqui para começar. Me avisaram que o chat está desabilitado, vou habilitar aqui. Boa, 10:05. Muito boas-vindas aqui para todo mundo. Eu habilitei o chat, então se quiserem testar aqui, quem tiver interesse aqui em se apresentar, é, quem quiser se apresentar aqui pode mandar aí no chat. Boa, Cláudia, bom dia. É, Boa, Cláudia. Oficina de valor, bacana. Rodolfo, bom dia. Beleza, então, pessoal, vamos começar aqui mais um webinar sobre Retail Techs aqui. Então, vamos falar sobre as startups que estão inovando no mundo do varejo.
Hoje está aqui com dois convidados, então muito obrigado aqui, Flávia, Marco, por participarem aqui da sessão. Se quiserem dar um oi aqui, daqui a pouco vocês se apresentam com mais calma, mas podem dar um oi aqui para o pessoal que está acompanhando aqui a gente. Vamos ver quem vai primeiro, né, Marco? Ladies first, ladies first. Disperse. Bom dia, pessoal. Eu sou a Flávia, da High Partners. É um prazer estar aqui com vocês hoje pela manhã. E eu sou o Marco Pellman, co-founder e CEO da Aravita, investido da Flávia e da High Partners, e obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Boa, obrigado, Marco. Obrigado, Flávia. E aí, pessoal, muito bom dia aqui. Nós somos aqui da Liga Ventures. Somos uma consultoria, uma consultec, então estamos aqui inovando, principalmente em tecnologia, transformação digital, IA, inovação. Então usamos muitos dados, muita tecnologia aqui para poder acelerar, poder trazer muita inovação aqui no mundo corporativo. Boa, tô vendo ali o chat bombando, ali muita gente dando bom dia aí. Obrigado. Somos o maior ecossistema de startups Latam, então temos muito prazer aqui em dizer que nesses últimos 10 anos já tivemos mais de 150 corporações apoiadas, mais de 60 mil startups ali na nossa base, quase 3 mil matches realizados, então a gente já conectou muita startup ali com corporação, então a gente tem um prazer enorme de dizer que a gente tem muitos desafios mapeados ali, quase 4 mil ali desafios já mapeados, vários reportes, assim como esse daqui de Retail Techs, a gente costuma fazer muito reporte sobre várias verticais diferentes. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre uma vertical específica de varejo, mas dentro da nossa ferramenta que é Startup Scanner, uma ferramenta aqui que a gente disponibiliza diversos mapeamentos, então são várias conexões ali de startups em diversos temas, então HR Techs, Health Techs, Ed Techs, por exemplo, também, a gente tem 23 mapas ali publicados hoje, então quem tiver interesse ali, saber mais, pode se inscrever ali no nosso site aqui da Startup Scanner, nessa ferramenta que a gente apoia essas corporações a encontrarem outras startups aqui mais categorizadas, de uma maneira bem mais inteligente aqui. Inclusive, esses dados que trouxeram a gente aqui para conversar sobre Retail Techs. Então, agora sim, pedir para vocês se apresentarem ali. Hoje, eu vou aqui mediar o painel, né? Eu sou consultor aqui da Liga, sou consultor de inovação. Vai ser um prazer aqui falar com vocês. Então, eu queria aqui pedir para vocês se apresentarem. Pode começar então, acho que o Marco falou por último aqui, então Flávia pode falar aqui, se apresentar, dizer um pouco mais sobre você, sobre a High Partners. Legal, obrigada, Shin. Bom, eu sou a Flávia Pini. Falando de mim, né? Primeiramente, eu sou formada em publicidade e propaganda. Apesar de não ter sido algo que eu planejei, eu comecei a minha carreira no mercado financeiro. Já atuei em gestora de fundos, depois em corretora de valores, sempre atuando nas áreas comercial e de comunicação. Já faz 13 anos que eu trabalho com investimento em startups de tecnologia. Já cheguei, inclusive, a atuar como COO e CEO de investidores do portfólio, né? E hoje eu fico à frente aqui na High Partners do fundraising, é, de toda a relação com o investidor, responsável pelas ações de brand awareness da gestora também. Eu tenho um podcast também que se chama Come Together, que está disponível no Spotify e também no YouTube. O Marco, inclusive, já foi um guest lá. E eu convido sempre investidores, varejistas, empreendedores para ter uma conversa, né? Acho que é uma oportunidade da gente trazer aí trajetórias e motivações de pessoas inspiradoras. E aí, falando da High Partners em si, eu sou sócia fundadora, a gente é uma gestora de investimentos focada em tecnologia para varejo, né? A gente costuma falar que a gente é muito mais do que um fundo, a gente é uma comunidade e o nosso foco é investir em companhias que gerem impacto e resultado para o varejo do Brasil, principalmente. Boa, bacana, Flávia. Depois eu tento encontrar aqui o link, se der aqui para enviar, né, o link do podcast. Inclusive, já ouvi alguns aqui, acho super interessante, gosto muito do tema. Boa, obrigado. Marco, conta aí pra gente um pouco sobre você. Eu sou palestrante profissional, eu já participei do podcast da Flávia e agora do de vocês. Estou procurando um emprego, então estou querendo ver se eu consigo mais um. Não, vai. Desculpa, eu não resisto. A Flávia está acostumada comigo. Se eu não fizer uma brincadeira, não sou eu. Então agora eu vou começar a falar sério, senão também o resto do pessoal não vai entender nada. Mas vamos lá, eu sou o Marco Pellman, eu sou
como eu comentei, co-founder e CEO da Aravita, empreendedor há bastante tempo. Então, eu sou nascido e criado em São Paulo, saí daqui com 17 anos, fui fazer faculdade, depois fiz o mestrado também nos Estados Unidos. Eu sou formado em economia e tenho mestrado em engenharia industrial, os dois pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Então, comecei a sentir o zoom, zoom, zoom ali de empreendedorismo, inovação e tecnologia já nessa época de faculdade. Voltei para o Brasil e passei alguns anos no mundo mais tradicional, né? Primeiro como consultor de gestão e depois em private equity e venture capital. Então tive um pouquinho de oportunidade de trabalhar nessa área tão divertida que a Flávia atua. Fui virar empreendedor profissional já faz uns 20 anos. Antes disso, como eu falei, em venture capital e trabalhando, já investindo um pouquinho na física, eh, como investidor anjo, como conselheiro. Sou mentor da Endeavor desde o comecinho da Endeavor no Brasil, continuo bastante ativo. E tive a Digipix durante muitos anos, onde eu ainda sou o principal acionista, mas saí completamente do dia a dia, um pouco assim. Durante a pandemia começou o processo e depois acabamos acelerando. E aí, junto com meus dois co-founders, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, criamos a Aravita no finalzinho de 22, levantamos uma rodada no começo de 23, com a participação de fundos internacionais e nacionais, incluindo a High Partners, que é o nosso sócio especializado em retail. E então a gente trabalha bastante juntos. E o que a Aravita faz é otimizar a gestão de alimentos frescos no supermercado, ajudando eles a decidir melhor quanto comprar, o que fazer com esses alimentos, de maneira a diminuir o desperdício e diminuir a ruptura, né, que é a venda perdida por falta de produto na gôndola, na vasca. E desse jeito a gente dá dinheiro para os supermercados que conseguem melhorar a sua performance financeira e, ao mesmo tempo, uma coisa que para a gente é muito importante, ajudamos a diminuir o desperdício de alimento no mundo, causando, então, um impacto social e ambiental positivo. Bacana, ótimo saber disso. Valeu, Marco. E agora, a boa, já mandou o link aí do podcast. Muito bom, Flávia. Mandar no Spotify. No Spotify também, importante, né? Porque aí dá para ouvir ali enquanto tá no trabalho, no indo pro trabalho, na academia, né? Vou mandar aqui o link do nosso grupo de WhatsApp. Então, para quem tiver interesse em continuar acompanhando aqui essas novidades, né? Então, essas apresentações que a gente convida parceiros interessantes. Boa, mandou o link do Spotify também. Entre em nosso grupo de WhatsApp, aqui que a gente sempre manda ali as novidades, estudos novos ou os anúncios aqui das apresentações que a gente vai fazer. Nosso grupo aqui ligados na inovação. E aí, queria já começar falando aqui sobre nosso estudo. Então, esse dado aqui é sobre um outro reporte nosso aqui, mais sobre o ecossistema, então, como as outras verticais estão se posicionando. É interessante aqui observar que aqui a Retail Tech, então as startups mais ligadas aqui em inovação do varejo, está em quinto lugar aqui em termos de categorias com mais startups ativas, então é super representativo, né? É claro que no Brasil a gente tem um ecossistema que tradicionalmente é muito forte em fintechs por aqui, mas a gente vê uma presença muito forte aqui para startups do varejo aqui, quase em linha ali junto com food techs, health techs ali, em termos de startups mais ativas aqui no Brasil. Hoje, até o momento do estudo aqui da publicação, a gente conta com 498 startups ativas, distribuídas em 11 categorias de soluções. Então, hoje aqui o mapeamento conta com essas categorias aqui, então são startups mais ligadas à comunicação e relacionamento com o cliente, ali em primeiro lugar, entre os top 3 ali, top 4 gerenciamento de loja, muito ligados à sustentabilidade também, experiência do cliente é um ponto super importante, quando a gente olha ali também para temas como logística, cupons, cashback, otimização de preços, ligados a colaboradores, pesquisas também de satisfação, shoppers e, por último, ali, a gestão dos hotspots também, hotspots.
Hoje também a gente vê que essa distribuição ela é muito concentrada em São Paulo, naturalmente aqui muito ligado ao eixo aqui São Paulo, também muito concentrado aqui na cidade de São Paulo também, mas a gente vê uma distribuição bem interessante quando a gente olha para outros estados ali, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná. A gente vê muita ligação a hubs de inovação, então a gente olha ali muitas startups ligadas a hubs ou ligadas a universidades também, muita coisa surgindo ali em torno de centros de pesquisa ou hubs que se conectam ali a temas muito mais específicos. Isso é bem interessante observar também. E aqui, quando a gente olha para a evolução dos números, conforme as startups vão nascendo aqui, vão se tornando cada vez mais ativas, a gente vê quase uma estabilização nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, ali depois que a gente teve aqueles booms de startups ali em 20, 21. E agora a gente vê uma possível maturação do mercado, né? Acho que isso daqui já até me abre para algumas perguntas daqui a pouco, mas pelo menos na nossa leitura aqui na Liga, a gente vê uma possível estabilização, justamente porque algumas startups acabam se tornando mais referência em seus mercados, segmentos, subnichos. Isso acaba também estabilizando a quantidade de startups ativas ali, crescendo. E aí, queria começar aqui com um pouco na verdade, até uma pergunta que já ouvi em podcast aqui, mas por que, Flávia, a High Partners se especializou em startups do varejo, né? Talvez conecte aqui um pouco com esse slide aqui, quando a gente olha para startups ativas aqui no mercado. Legal. Bom, a gente, então, só para contextualizar a High Partners, né, como eu falei, ela é uma gestora de investimento em tecnologia para varejo. A gente hoje procura investimentos que tenham, de fato, um impacto imediato na margem bruta, né, seja por meio de uma geração de uma receita adicional ou de eficiência de custos, né. Então, a gente olha para empresas ali de estágios em pré-seed até série A e que a gente consiga não só alavancar com capital, mas até com o nosso relacionamento, vocês vão entender um pouco por quê, porque 90% da nossa base de LP, de investidores, é feita por varejistas, é composta por varejistas. Mas, indo direto ao ponto, por que a gente escolhe o varejo, né? Acho que isso se justifica muito porque a gente tem um profundo conhecimento aqui no repertório dos sócios, né? Todos têm uma trajetória hiper destacada no setor e tem uma oportunidade muito clara. Quando a gente olha para o varejo, ele representa, primeiro, mais de 20% do PIB do Brasil, e ele movimenta 2 trilhões de reais por ano, segundo o último relatório da SBVC, né? Então, isso quando a gente fala que a gente consegue resgatar qualquer margem dentro desse setor, a gente está dizendo que a gente impacta diretamente a economia real do país. E existe uma questão de ser verticalizado, quando a gente escolhe esse setor, obviamente, primeiro pelo background dos sócios, de todo o repertório, a trajetória, depois pelo próprio potencial do setor, existe também a questão de por que ser vertical, que é algo que a gente tem visto que tem sido uma tendência e que a gente começou aqui, nós somos hoje o único que faz esse investimento verticalizado em varejo no Brasil, porque a gente entende que a gente ganha muita eficiência em todas as etapas de investimento, né? Seja desde a originação e da curadoria, na aceleração e também até na saída das startups. A gente costuma dizer que a gente é muito mais do que um fundo, né? A gente é uma comunidade, como eu comentei, 90% dos nossos investidores são varejistas, né? Que não nos enxergam só como um produto financeiro, acho que eles também nos veem como um transbordo de inovação para os seus negócios primários, então é uma relação de ganho bilateral. Então, são os investidores que geram valor para os ativos e os ativos que no fim do dia também geram valor para os investidores. Boa, muito bom. Muito bom saber disso, até porque a gente vê isso nos Estados Unidos, acho que tem um mercado muito mais maduro ali, né, que permite essas super verticalizações, né, até fundos mais especializados em cybersecurity, enquanto aqui no Brasil essa parte de especialização tem sido até mais recente, né? E aí, Marco, eu queria saber um pouco de você ali, da sua visão, que desafios que uma startup que queira trabalhar com varejo pode esperar enfrentar. Vamos lá. Eu acho que a gente tem a expectativa de enfrentar e tem que se cercar de gente conectada e competente, né? E isso envolve os investidores anjos, envolve a equipe e envolve os investidores institucionais, né? Acho que a Flávia colocou super bem.
qual é o valor agregado da comunidade da High Partners, e, e foi isso que fez a gente se aproximar e achar essa forma de caminharmos juntos, que agora já estamos há mais de 2 anos aí trabalhando de forma bem alinhada, que é bem legal. O varejo, eu acho que ele não é nem melhor nem pior do que qualquer outro setor em termos de adoção de tecnologia, né? Obviamente, quando a gente pensa em ondas, né, de tecnologia, se a gente voltar para trás, tudo que era ligado à conectividade e telecomunicações foi a primeira área que avançou bastante, mas imediatamente depois disso veio e-commerce, né? E, e hoje o interessante é o seguinte, né? Quer dizer, cada vez menos empresas pure play, cada vez mais omnicanalidade como sendo uma obrigação. Então, quase que caiu, né, essa fronteira, né, esse muro que tinha dos negócios tradicionais e os negócios online. Hoje, quem não está em todos esses lugares, físicos e digitais, acaba perdendo a oportunidade. Então, se 10, 15, 20 anos atrás o varejo era visto como uma área mais tradicional, física, tudo mais, hoje, de maneira bem relevante nos últimos anos, teve uma aceleração desse movimento de vender, atender, se posicionar de maneira digital. E o que acaba, na verdade, abrindo uma série de novas oportunidades na segunda derivada, na terceira derivada, e eu acho que aí é que tem muita coisa bacana para acontecer, né? Seja ligado diretamente à venda ou à compra, né? Seja no atendimento, seja usando, de fato, tecnologia para otimizar o negócio central, que é o nosso caso, né? A gente se propõe a ajudar o varejista, né, a tomar decisões melhores e operar melhor o seu negócio, com foco específico em alimentos frescos, né, que são os mais difíceis de prever, os mais difíceis de gerenciar, e é justamente, acho que a gente está chegando no Brasil e no mundo, no momento em que mesmo essas categorias menos óbvias já têm claramente ferramentas de tecnologia que podem ajudá-las a ser melhor otimizadas, melhor geridas, e isso, então, assim, só fechando a questão do que você perguntou, o varejo é um grande, né, espaço de adoção de tecnologia, até mesmo de coisas super diferentes e super avançadas, como é o caso da tecnologia da Aravita. Boa, Marco. Já que o Marco falou sobre esses desafios e abertura dessas oportunidades, Flávia, conta aqui pra gente onde que você vê também essas oportunidades para ainda startups surgirem, atuarem, ou que soluções que você vê demanda ainda de mercado, principalmente atratividade de fundos. O Marco falou do varejo, ele esqueceu de falar uma coisa super importante do varejo, que são as margens muito apertadas que o varejo tem. Ele sabe quanto ele apanha aí quando ele vai falar com os supermercadistas, que é onde a solução dele atua, né? Então, o varejo, assim, falando especificamente aqui de retail techs, tem muita oportunidade, porque é um mato muito alto ainda. Existem, assim, diversos lugares onde uma solução bem aplicada, bem adotada, ela pode gerar resultado, e aí, como eu comentei, é um resultado que gera economia real, porque a gente está falando do consumo, a gente está falando, enfim, de dinheiro deixado na mesa, margens que são apertadas, que qualquer aumento ali que eu dê para o varejista, eu estou falando que é injetado na nossa economia do país. Então, a única coisa que eu acho que hoje até os outros fundos, sejam em qualquer outro setor, a gente teve uma era de muita disrupção, a gente vem vivendo eras de disrupção, né? A IA foi a gente teve diversas, mas para os fundos agora, eu acho que esse campo da disrupção ele precisa avançar para impactos que são mensuráveis. A gente tem que conseguir mensurar o que é essa disrupção, ou então, no mínimo, o que essa solução traz. Então, a gente sabe das margens apertadas do setor, né? E que também é o primeiro a sentir os respingos sociais. Então, por exemplo, quando cai o índice de poder de compra, uma taxa de desemprego, um nível de endividamento, taxa de juros, tudo isso influencia diretamente no consumo. Por isso que uma solução que ela tem que estar endereçada para varejo, ela tem que ter como primícia gerar valor para o varejista e ele conseguir capturar
e perceber esse valor, né? Não é só a gente achar que tem um supervalor, ele tem que conseguir perceber e dar um lock-in. Não é aquilo que, isso pode ficar para depois. Não, eu preciso disso, né? E vocês vão entender um pouco mais sobre o que a Aravita faz. Então, se ela se propõe a fazer algo que de fato ela entregue e o varejista vê valor nisso, ele fala, cara, eu não posso mais viver sem isso. Então, isso que os fundos procuram. Hoje tem uma demanda latente por soluções que vão trazer inteligência para os processos. Então, para um varejo, por exemplo, uma precificação dinâmica, uma reposição de estoque, uma gestão de ruptura, porque não pode faltar produto, né? Assim também como não pode ter o desperdício, como é o caso aí né, das startups que também resolvem esse problema, logística last mile, atendimento automatizado, tudo isso que reduz um custo variável, sem comprometer a entrega para o cliente, isso são hoje focos, um olhar, né, de qualquer fundo aqui nosso olhando para varejo. Vou dar um exemplo aqui, da Food to Save, que faz a outra ponta aqui do que a Aravita faz. Não sei se vocês conhecem, mas a Food to Save ela trabalha com a parte de escoar aquilo que o varejo ou está perto da data de validade ou tem um shelf life diferente. Então, imagina que no Natal ou numa Páscoa, a indústria manda ver, produz, porque não pode faltar produto. Só que aí o varejo não deu conta de escoar, né? E o que a Food to Save faz? Ela, no D mais um, ela criou uma linha de receita que seria uma linha de perda para o varejo. Ele não tinha para onde escoar. Então, soluções assim, que a gente vê que não são tecnologias de foguete, né? Não é uma coisa, é uma plataforma. Qual que é o grande trabalho ali? O trabalho da capilaridade, de você ter densidade, você conseguir, né, olhar para o Brasil como um todo num território desse tamanho. Então, isso é uma solução, então, por isso que eu acho que existe uma oportunidade enorme do varejo, porque existem diversos problemas no varejo, mas tem que ser soluções com um impacto de, assim, ele tem que ser mensurável e ele tem que, de fato, mudar algum ponteiro, seja dando eficiência de custo, seja criando novas avenidas de receita. Ótimo, muito bom, Flávia. E até falando sobre essas tecnologias mais específicas aqui, quando a gente olha distribuição por categorias ao longo do tempo, que a gente vê muitas startups mais ligadas à comunicação e relacionamento com o cliente, esse boom aqui nessa parte de análise de dados também, né? Então a Flávia, o Marco falaram aqui sobre como trazer cada vez mais inteligência, até para poder evitar desperdício, demandas. Mas a gente vê também startups aqui bem ligadas à sustentabilidade, que acho que também é um tema super em alta, né? Acho que o Marco falou sobre isso ali atrás. Então a gente vê isso se maturando também ao longo do tempo aqui. Quando a gente olha também para startups mais ligadas ao tipo de público-alvo, a gente vê no Brasil aqui uma demanda muito grande aqui por startups B2B. Eu, como pessoa física, ou aqui quem está assistindo aqui, às vezes na pessoa física acaba não enxergando, conhecendo muito dessas startups. Talvez a gente conheça mais essas mais ligadas a B2C, ou que atendam ali o público-alvo, né? Igual a Flávia falou agora do exemplo da Food to Save, né? Mas quem está ali por trás, né? Desenhando toda a cadeia, atuando ali nas diversas pontas, aqui a gente acaba não sabendo, então tem todo um ecossistema ali quase invisível ali de startups B2B, que é um volume muito expressivo. E quando a gente olha para como que essas startups também estão ligadas ali em relação a times, a gente vê muitos times enxutos aqui, a gente vê times pequenos aqui de 6 a 15, 50 pessoas, acho que é a grande mágica da tecnologia, quando a gente olha para a escala. A gente vê times super pequenos fazendo umas coisas super interessantes, né? Então, quando acho que a Flá falou ali sobre como que o varejo ele movimenta a economia do Brasil, acho que é um reflexo disso, né? Então, qualquer tecnologia que ajuda a acelerar, ajuda a evitar desperdício, ajuda a melhorar a margem, coisas nesse sentido, são pequenas tecnologias ali que, nossa, movem ponteiros, movem grandes números aqui no Brasil. E agora, mais especificamente sobre as tecnologias em si, a gente vê muitas tecnologias ligadas a como que essas APIs podem trazer informações cada vez mais relevantes, o uso dos dados internos dentro das empresas, das varejistas, mercados, uma adoção de IA. Acho que teve esse boom aqui que a Flávia até comentou agora há pouco, é um boom do uso de IA, a gente vê isso generalizado, Gen AI, né, crescendo muito aqui em todas as categorias, não só para varejo, né? Então, Big Data, Dashboard, então todas essas tecnologias aqui ajudando nessas diversas pontas aqui da cadeia. Então, todas essas tecnologias aqui apoiando a gente. E eu queria saber
Marco, agora um pouco mais sobre como que a Aravita está apoiando nessa parte aqui de ruptura que você falou, né? Evitar uma ruptura dentro do varejo, como que evita também o desperdício alimentar, como que você usa a IA para isso? Sempre melhor tirar do mudo antes de começar a falar, né? Exatamente. O... Vamos lá. Então, acho que a evolução da IA está num ponto interessante, né? Que a gente deixa de usar IA como IA, porque eu preciso ter a tecnologia, preciso estar atualizado, preciso o que seja, e estou preocupado, como a Flávia falou, com entregar resultados concretos para quem está pagando a conta, né? E no final é isso que interessa, e é isso que a Aravita se propõe a fazer, né? Então, a gente utiliza a inteligência artificial não só nos nossos processos internos, que eu acho que é uma das coisas que todas as startups estão fazendo, né? Seja para gerar o código, seja para definir as interfaces, seja para organizar atendimento, vai? Só para dar três exemplos de coisas que acho que já estão super enraizadas nos processos das startups e cada vez mais das empresas em geral. Mas a gente tem, na verdade, a inteligência artificial no centro, né, no coração do nosso produto, né? Porque a primeira grande entrega da Aravita é uma otimização de compras, né? Para quê? Para que o supermercadista não compre demais, né, e acabe tendo desperdício, mas igualmente que não compre de menos e acabe tendo um consumidor insatisfeito porque chegou na loja e não tinha o produto que interessava, né? Então, e como que a gente faz isso, né? Basicamente, a gente tem um tripé de soluções, né? A primeira é a projeção de demanda, né? Não só de demanda dos próprios SKUs diretamente, né? Não só do tomate, do mamão, do melão, da cebola que as pessoas vão comprar, mas uma das coisas interessantes quando a gente trabalha com alimento fresco são os produtos derivados, né? São os produtos transformados ou produzidos. Então, é o mamão picado, mas também é a salada de fruta, é o morango que vai virar, né, morango do amor, e bolo de morango, e uma série de coisas. E se você não entende essa dinâmica de transformação, ou seja, de demanda indireta, você acaba fazendo bobagem na hora de entender quanto que você deveria comprar para atender aquilo ali. Então, essa é a primeira perna, né? A segunda perna é um negócio que talvez seja menos óbvio para quem não é do varejo, mas a gente, na verdade, usa IA para chegar em estimativas melhores de estoque, né? A gente diz que a gente faz gestão preditiva do estoque. Mas, para que eu preciso disso? Não é, eu não sei quanto eu tenho de estoque. E a verdade é que para a maior parte dos produtos tem variação, mas para produto fresco isso é um problema bastante grande, né? Primeiro porque os itens que são mandados pelo fornecedor não necessariamente batem com o que está na nota, né? Então, se uma grande indústria acerta 90, 92, 94% das notas, o que faz o pequeno produtor, o pequeno distribuidor de hortifruti? Erra bastante mais, super normal, na quantidade, às vezes esquece de mandar um produto. E o que acontece quando aquela nota chega e eu falo o seguinte, meu Deus, eu não consigo botar isso para dentro do meu sistema, mas se eu não pegar essas beterrabas e colocar para vender, elas vão estragar. Então, muitas vezes, já na entrada, você começa a ter diferença entre o que está no sistema contábil e o que está fisicamente disponível para venda. E ao longo do tempo vão surgindo outras variações. Então, é uma fruta que está feia e alguém tira da vasca e fala, depois eu lanço no sistema para baixar. É um produto que vamos dizer assim, o tal morango que alguém pegou para fazer um bolo e fala, depois eu transfiro de seção. Ou é no próprio caixa do supermercado, quando vem aquela maçã bonita e a pessoa não sabe se aquela é uma maçã Fuji ou uma maçã Gala, né? E aí começa a bagunçar completamente o estoque. Então a gente diz que se a primeira perna da nossa solução é para prever o futuro, usar IA para prever o que vai acontecer com a demanda, a segunda é para prever o passado. É para tentar descobrir o que já aconteceu fisicamente, mas ainda não está refletido de maneira adequada no sistema do varejista.
E aí vira uma questão de álgebra, né? Se eu preciso de X, eu tenho Y, a diferença é o que eu preciso comprar. E aí entra a nossa terceira perna da solução, que é efetivamente a otimização dessa compra, baseado nos quais são os fornecedores disponíveis, quais são os pedidos mínimos, quais são os tamanhos das embalagens, qual é a qualidade do serviço prestado, qual é a qualidade histórica dos produtos entregues. E em cima disso, a gente faz uma recomendação de compra, voltando no comecinho lá da história, que minimize, de um lado, a quebra, né, que é o desperdício, e do outro lado, a ruptura, que é a falta de produto na gôndola para atender o cliente. Boa. E agora, olhando, acho que tendo uma visão um pouco mais de fundo, ou olhando mais como investidora, Flávia, quando a gente recebe um empreendedor aqui, igual o Marco, e fala, tenho tecnologia, uso IA, como que vocês avaliam isso, né? Qual que é o racional ali por trás? Bom, a gente tem alguns pilares aqui que a gente olha, né? Primeiro fundador, antes até do que tecnologia, fundador, né? A gente tem ali um olhar para soluções preferencialmente B2B, que tenham um core tech. Depois, a gente olha a capacidade de escala e, em quarto lugar, a gente olha a tecnologia. E aí eu vou dizer por quê? Porque tecnologia, ela é sim um ponto super de atenção no processo de investimento, até porque é o que a gente investe. A gente não investe em serviço, por exemplo, a gente investe em tecnologia que tem capacidade de escala. Mas ela não pode ser avaliada de uma maneira isolada, né? Porque a gente segue uma tese muito orientada nesse impacto imediato, como eu te falei, na margem do varejista. Então, a pergunta central que a gente sempre se faz é, tá bom, é o que o Marco acabou de dizer, essa solução ela entrega um valor real, escalável para o cliente final, seja usando IA, seja. Eu não quero saber muito do meio ali do negócio no primeiro momento, né? Porque eu preciso entender tanto que a gente tem aqui no processo de investimento uma fase de teste real, a gente não investe em nada que a gente não consiga testar. Isso é uma vantagem por conta dessa comunidade que acaba fazendo com que a gente tenha um parque ali de testes. Então, por exemplo, o Marco, ele está no Saint-Marché, ele fez lá uma prova de conceito e teve um resultado extraordinário, que depois ele vai contar um pouco para vocês aqui do case. A gente até investiu um pouco antes dele estar nessa tese, porque a gente confiava muito no primeiro pilar, que era o fundador, por toda a trajetória dele. Mas dito isso, o que tem que acontecer? Essa tecnologia ela tem que estar coerente primeiro com o estágio da startup, né? Com o problema que ela resolve. A gente não está procurando, como eu comentei, né, uma tecnologia de foguete, porque soluções têm que funcionar, mas elas têm que ser robustas, elas têm que ser seguras, elas têm que ser escaláveis, elas têm que permitir se integrar com o ecossistema dos grandes varejistas, porque no fim é ele quem vai pagar essa conta. Porque no fim, quando a gente faz coisas muito megalomaníacas, às vezes o mercado nem está preparado no fundo, né? Óbvio, você vai ter disrupções, tem coisas que o mercado de fato não está preparado. A gente tem coisas no nosso portfólio que estavam vanguardistas demais para aquele momento, então a gente teve que aguardar um período de maturidade desde que a gente esteja com apetite para isso. Mas hoje, olhando, a gente olha para essas tecnologias, como eu te falei, com essas características. Não pode ser olhada, não é tecnologia por tecnologia. E eu acho que alguns pontos só para observar, tem que ser uma tecnologia que, primeiro, tem que ter uma arquitetura escalável, ela tem que estar passível de aguentar crescer ali rápido, porque, obviamente, quando aqui o nosso maior asset é o growth, então, quando eu coloco um cara que um vestido de cara, uma Food to Safe, que é um exemplo, que quando a gente foi lá e fez a ponte para o GPA, a empresa dobrou de tamanho, ela está preparada para isso, quer dizer, o capital que eu aportei não resolve capital por capital. Então, essa empresa ela tem uma tecnologia que tem uma arquitetura passível né, de ser escalável, tem que ter uma integração e acho que é uma interoperabilidade, né? Tem que se conectar bem ali com os sistemas legados, RPs do varejo. Tem que ter segurança e LGPD. Isso é algo super sério hoje. A gente vê assim que empresas que incríveis que por conta de ameaças aí, né, cybersecurity, enfim, isso é super importante. Então, ainda mais para empresas que lidam com dados sensíveis de clientes. E tem que ter velocidade na entrega, e inclusive velocidade na hora de mudar o curso, porque
Uma startup, ela não está pronta. E aí, muitas vezes, você vai ter que ter ciclos que vão reagir de maneira muito ágil. Então, às vezes, você vê empreendedores muito apaixonados ali, ou tecnologias que são difíceis de manobrar. E, no fim, essa tecnologia, ela tem que ter essa velocidade de poder ser pivotada, moldada a qualquer momento. Não é simples, é fácil de falar, não é simples, mas ela tem que estar ali preparada para poder passar por esses ciclos. E aí, de novo, um diferencial que eu acho que é importante da tecnologia é ter uma propriedade intelectual, porque e técnico, porque hoje cada vez mais a gente vê ali desenvolvimentos, obviamente, que são você tem que estar interligado com todo mundo, você tem que estar conectado e você tem que estar aberto com todo mundo, mas você tem que ter ali, pelo menos o core do negócio tem que ser de propriedade intelectual. Então, a tecnologia por si, ela não sustenta o investimento, ela tem que estar a serviço de uma entrega de valor, né? E o time técnico precisa também conhecer profundamente tanto o problema quanto o setor que ele está, porque o time técnico não pode afundar ali com a cabeça de avestruz dentro do buraco e não saber do que se trata o negócio. Tanto que a gente fala que quando a gente olha o pilar pessoas, que foi o que eu comentei, a gente sempre gosta de startups que tenham dois fundadores ou duas pessoas que estejam. Por quê? Porque geralmente é uma combinação do cara que é hipertécnico com o cara que é de negócio. Porque senão o cara que vem aqui, que é hipertécnico, ele vende aquela tecnologia e fala, caraca, é sensacional. Mas quando você vai colocar ele para conversar com o mercado, ele não consegue, ele também não consegue absorver, porque ele é um cara mais. Você tem que ter ali essas duas figuras, elas são super complementares, né? Uma não elimina a outra, pelo contrário, uma complementa. Então, no fim das contas, a gente prefere tecnologias que são relativamente simples, mas bem pensadas, validadas por grandes clientes, que esteja pronta para escalar, que tenha uma arquitetura super sofisticada, aliás, né, que a gente prefere algo que está pronto para escalar, do que simplesmente uma arquitetura que está lá hiper sofisticada, o cara que vem vender aqui o negócio, mas que ainda não consegue sair do papel, não consegue sair do PowerPoint e que não consegue provar o seu valor. O que acho que importa para fechar é coerência. Assim, a tecnologia tem que fazer sentido para a proposta da startup, está alinhada com o mercado que ela quer conquistar e tem que ser construída por um time que tem, no fim do dia, capacidade de execução. Acho que é esse o nosso olhar, e acho que esse é o olhar dos fundos como um todo. Boa, obrigado, Flávia. E aí, quando a gente dá um zoom sobre inteligência artificial, que acho que tem sido um foco muito grande aqui, a gente vê quase 140, então são 138 startups falando que usam IA no meio das suas soluções. E as principais aplicações que temos visto aqui na Liga são para análise preditiva de demanda, gestão de estoques, otimização de processo de compra, hiperpersonalização da jornada do cliente, os chatbots, atendimentos virtuais e a parte de precificação inteligente. E aí, já que estamos falando sobre IA, Marco, a Flávia deu aqui a bola, falar sobre o case da Saint-Marché. Quiser contar aqui pra gente aqui como que foi? Vamos sim, vamos sim. O, a, Quando a gente falava, né, começava falando sobre a capacidade de otimizar, né, as compras e, com isso, de diminuir o desperdício, e, portanto, de um lado ter o impacto socioambiental, mas para o varejista, claramente, não rasgar dinheiro, ou seja, não comprar uma coisa para terminar jogando fora, né? A primeira pergunta que surgia sempre era o seguinte: não, mas espera aí, então você vai me mandar comprar menos, né? Eu vou desperdiçar menos, mas eu também vou piorar a experiência do meu cliente, né? Então, e a gente rapidamente percebeu que o grande desafio era mostrar que a gente tinha capacidade de fazer prevenção de perdas sem fazer prevenção de vendas. E a Flávia falou muito isso, né, sobre diminuir despesa de um lado e aumentar a venda do outro. A gente percebeu que se a gente não se posicionasse, não entregasse o valor de maneira consistente, a gente ia ser visto como aquele que ajuda de um lado, mas compensa do outro e acaba atrapalhando. Então, não podia ser isso de jeito nenhum. Então, o nosso grande desafio é justamente chegar, né, na gestão adequada, no pedido certo, para conseguir fazer as duas coisas. Como é que eu consigo diminuir a despesa, desculpa, o desperdício, né? Sem diminuir a venda. E às vezes, como é que eu consigo aumentar a venda sem ter mais desperdício do outro lado, né? E é justamente nesse equilíbrio tão instável, ou talvez mais importante que isso, tão dinâmico, que a gente se posicionou. E o que a gente conseguiu fazer no Marché, e é isso que a ferramenta faz muito bem,
foi diminuir o desperdício, a quebra, em 20 a 25%, né, conforme as lojas, o tipo de loja, mas ao mesmo tempo reduzir a ruptura em 30%. Assim, espera um pouquinho. Então, tem 30% das vezes em que o cliente chegava e não encontrava o produto, a gente conseguiu tirar este problema e, ao mesmo tempo, diminuir o desperdício. E isso é uma das coisas, sinceramente, que dá para fazer justamente com a tecnologia moderna, certo? Ou seja, não é nem de hoje nem de ontem que o varejo tem um problema de quebra e ruptura. Não é nem de hoje nem de ontem que esse problema em alimentos frescos é desproporcionalmente maior, porque é normal, tá certo? Produtos industrializados têm uh, estabilidade na prateleira, tem data de validade, tem pacote para deixar certinho. Está tudo bonitinho, organizadinho, e isso já é difícil de gerir, tanto que você tem a tua lista aqui do tipo de solução que existe. A gente resolveu ir para o caso mais complicado, né, que é pegar o produto que vem da natureza, né, que, como o pessoal costuma dizer, na hora que você puxa da árvore, ele começa a morrer. Ele começa a morrer no pé, e aí ele vai ser colocado numa caixa, colocado num trator, fazer o transporte para um caminhão, às vezes passar para um centro de distribuição, até chegar na loja e ir para a vasca, ir para a área de venda. Ou seja, tem. E nesse prazo todo ele está envelhecendo, está perdendo atratividade, está perdendo umidade, e tudo isso, de alguma maneira, tem que ser mapeado, né, e identificado, e o que a gente faz é usar vários dos dados internos, combinados com vários dados externos, de maneira super dinâmica. Porque, voltando de novo na comparação com o produto industrializado, que você toma a decisão de vou comprar produto da indústria XPTO a cada 15 dias ou a cada 30 dias, vamos dizer que seja muito, que seja toda semana. Bom, alface você compra todo santo dia. Então, e se esquentou, você vai vender mais salada. Se esfriou, você vai vender mais sopa. Então, assim, vai ser alface ou vai ser, sei lá, lentilha, pronto. E quanto que, na verdade, você tem de influência da data de pagamento do vale, da situação econômica que a gente falou, quando tem um feriado, como é que isso impacta, quando tem uma promoção, como é que isso impacta. Então, poder trabalhar todos esses elementos de maneira dinâmica, com essa frequência altíssima de decisão, e no final das contas, o que a gente fala é o seguinte: é quanto precisa para cada SKU, para cada loja, para cada dia. Para isso, a inteligência artificial cabe como uma luva. E a gente conseguiu demonstrar e tem conseguido demonstrar isso em novas POCs e pilotos que estão rodando agora e que a gente espera poder anunciar em breve, fazer com que elas deixem de ser confidenciais e a gente não precise ficar olhando para aquele santo NDA que nos fizeram assinar e falar a gente não pode contar com quem mais a gente está trabalhando, mas está tudo bem, obrigado. Boa, Marco. Isso aí, isso aí. Logo, logo vai poder contar muito mais aí pra gente. E aí, agora, olhando mais para a parte de investimentos, captação, a gente observa aqui que a parte de retail techs tem sido a quarta maior vertical, então só atrás de fintechs, energy techs, proptechs ali, que são naturalmente categorias que também demandam muito capital ali. Mas a gente vê uma captação super interessante. A gente viu ali um boom ali, 21, uma atração de capital enorme ali. E hoje, até o momento da publicação, acho que foram 105 ali, milhões ali, montante captado até o momento. E daí agora eu queria ouvir um pouco sobre o momento atual e talvez até o momento aqui futuro ali em termos de investimento, na visão de vocês aqui para essas startups aqui mais ligadas ao futuro do varejo. Vou falar um pouquinho. Acho que, assim, Chin, a gente teve um pouco do inverno, né? Pelo gráfico que você está mostrando aí, também uma comparação com 2021 que é incomparável, porque estava realmente uma coisa um pouco fora, outlier do que costumava a ser. A gente viveu esse inverno aí entre 2023 e 2024, tanto que nós aqui, especificamente High Partners, a gente não fez nenhum investimento no fundo que a gente tem hoje, né? O Retail Tech no ano passado. Mas esse ano a gente já está caminhando para o terceiro investimento, né? Então essa retomada, na minha opinião,
ela reflete muito mais uma maturidade maior do mercado, né, dos modelos de negócio e principalmente dos próprios fundadores das startups, que entenderam que esse capital em excesso, esse montante captado aí, ele pode ser tão problemático quanto a falta do capital. Porque a gente viu aí, por exemplo, preferencialmente B2B, porque o B2C, ele tem um capital intensivo, né, de CAC, enfim. Então, eu falei da Food to Save. Food to Save, ela é um B2B2C. Então, obviamente que eu tenho um CAC para ter a Flávia, o Shin, o Marco e todo mundo que está aqui como o consumidor final, mas ela viraliza, ela vai muito mais pelo B2B, pelo supermercado, pela marca que você conhece, pela Dengo, que está lá no Food to Save, você fala, nossa, eu conheço. Então, não tem um capital tão intensivo assim. Então, eu acho que esse período que, com esse olhar mais crítico, né, e menos abundante, também fez com que esse cenário voltasse a aquecer, mas com os pés mais no chão. Eu acho que, mesmo com uma economia instável, que a gente tem os diversos problemas que o mundo está passando e a tecnologia, ela vai ser cada vez mais uma grande aliada do desenvolvimento das empresas e das pessoas. Então, portanto, ela sempre vai ser um grande foco de investimento, né? Contudo, a gente acha que investir a longo prazo, que é o caso de um fundo de venture capital, que você tem ali 5 anos para construir um portfólio, depois você tem mais 4 ou 5 para desinvestir, vai se tornar cada vez mais difícil por conta da imprevisibilidade dos negócios. Antigamente, você olhava para um cara, ele era, por mais que seja um early stage e tudo mais, mas você sabe um pouco do que esperar, do que você quer, prever o mercado dali 5 anos. Hoje é uma imprevisibilidade, porque é leapfrog, as coisas mudam da noite para o dia, tudo, né? Por isso que a gente segue acreditando, primeiro, ter uma tese vertical nos ajuda, porque também está baseada na capacidade de teste de validação real antes do cheque. Tem essas estratégias de crescimento através do nosso relacionamento, a gente consegue dar esse growth e ajudar na capilaridade, que é um ponto à frente, porque hoje talvez tecnologia ela vai virando uma commodity, ela é passível de ser copiada, de ser tal, mas se você já está à frente, você acaba, bom, o outro player vem e ele te faz um M&A, mas você é que é comprado, não você está no buy side. Então, são diferenciais que primeiro mitigam os riscos e que depois se tornam grandes vetores de retorno. E eu acho que essa especificidade que os fundos estão, no fim, considerando ter hoje também, vai conseguir ajudar a separar esse joio do trigo, né? Então, o que é de fato algo que gera resultado genuíno do que é hype e passageiro? Porque quando a gente olha, principalmente agora para a inteligência artificial, ela vai ser uma espinha dorsal, ela não pode mais, não é mais tão hype assim, você falar, agora eu sou inteligência artificial. Tá bom, se você não é, poxa, é isso que seria curioso, entende? Porque hoje ela tem que estar na espinha dorsal dos seus processos, ela não precisa aparecer, ela precisa simplesmente ser algo dentro do seu core business, né? Então, acho que fechando aqui um pouco do que assim, esse momento atual e o momento futuro de investimento. Boa, bacana. E aí, como a gente está chegando aqui no final, já queria direcionar para uma pergunta, e também trazendo aqui um pouco desse panorama aqui de categorias que mais captaram investimento aqui em 2024, então os meios de pagamento, fidelização, análise de dados, as integrações com marketplaces, né? E a comunicação e relacionamento com o cliente. E aí a gente teve uma pergunta, acho que mais direcionada para a Flávia, aqui do Vitor, sobre startups que vocês testam primeiro a tecnologia antes de investir. Costuma aumentar em quanto tempo médio do deal? Bom, hoje aqui a gente tem um tempo médio de análise de 6 meses, que é o ano que a gente começa a namorar e depois a gente vai avalia até que a gente chegue numa diligência até o que a gente chama aqui do go high, que é o closing. Mas, Vitor, o que acontece é que esse teste, ele acontece no meio do processo de investimento, que pode ser ativo ou passivo. Então, como que funciona? Vou dar um exemplo claro, eu vou falar da Music, que foi o nosso último investimento, tem uma plataforma de inteligência artificial que ela faz a parte de música, de trilha sonora para varejo físico. E aí ela corta os custos abusivos aí, muitas vezes, de direito autoral. Então, quando a gente começou, foi originada dentro da nossa comunidade, por um LP nosso, e aí falou, olha, pessoal, conversem aí, porque eu acho que a minha empresa é bacana. A gente foi conversar com o André, que é o fundador, beleza, então vamos conversar com o André, vamos ver como é que funciona, vamos entender, a gente faz um primeiro papo. Depois, quando a gente vai para um segundo papo, essa startup ela já está sendo testada. Então, eu já tenho um feedback de que ela resolve uma dor. O que eu vou fazer? Eu vou
colocar ela para testar em outro, mas eu não fico, então ela não aumenta muito o meu tempo do deal, um tempo médio, quando de fato ela já está, eu já estou colhendo resultados. Quando o inverso é verdadeiro, que é quando ela não está sendo testada, o que eu faço primeiro é buscar feedback onde ela está. A gente vê casos e casos aqui de startups que vêm com pitch, com vários logos, e aí a gente dá uma ligadinha lá, e aí, como é que tá essa startup? O cara fala, pô, esse cara fez uma POC aqui, tem 2 anos, não rodou, então, né, e o cara continua com o logo ali como se ele tivesse, mas a gente consegue ter um feedback legítimo se tá ou não tá rodando. E se caso ela não estiver, a gente fez como a gente fez com Food to Save, que aqui é um outro exemplo. A Food to Save foi originada também dentro da comunidade, a gente foi e a gente ligou para um supermercado na época, lá Zona Sul do Rio de Janeiro, e falou com o Pietrangelo, que é o nosso LP Pietrangelo. A gente está aqui com a Food to Save, tá ainda regional, tá em Campinas e tal. Bora colocar aí no Rio para testar? Porque a gente já queria testar uma outra região e a gente queria testar uma outra categoria de supermercado, que era um supermercado classe A. E aí o Pietrangelo, vamos lá, vamos testar. A gente conversou com a turma de TI lá, a turma de desenvolvimento deles, testamos. Em 15 dias, ele nos deu um resultado, falou, caraca, Flávia, isso aqui para mim deu uma linha de receita que não existia, e você não tem noção como as pessoas, toda essa sacola surpresa, eu duvidava que funcionava, mas ela funciona, então a gente tinha exatamente dúvidas em relação à sacola, de não saber o que tinha dentro, de ser uma coisa que poderia ter capital, desculpa, intensivo por ser B2B2C, porque eu preciso do consumidor final. Então, Vitor, respondendo, a gente não tem um tempo médio, por quê? Porque muitas das startups que a gente olha, ou elas já estão resolvendo uma dor e a gente pega um feedback legítimo, ou a gente coloca para rodar dentro desse ecossistema que gravita e orbita aqui em torno da High Partners, que muitas vezes pode ser rápido, como uma solução da Food to Save, que é de fácil implantação, ou uma solução como a Aravita que demora um pouquinho mais. E aí a gente vai esperar. Mas o tempo médio deal que a gente tem como um todo, contando já com o teste dentro do processo de investimento, é de pelo menos 6 meses. Que é o que a gente entende que dá para maturar essa empresa, passando por todas as etapas que a gente exige aqui, até chegar na entrada do portfólio. Boa, obrigado, Flávia, por responder. E aí, como estamos chegando ao final aqui do nosso webinar, com certeza daria para ficar mais uma hora aqui falando sobre todos esses assuntos aqui, entrar em vários tópicos legais. E eu queria deixar aqui uma última pergunta aqui, acho que agora para o Marco, né? Deixar a Flávia respirar um pouquinho ali, já contou bastante coisa interessante, mas Bom, queria dar esse espaço aqui para esse encerramento, Marco, dar seus últimos conselhos aqui, os últimos comentários aqui sobre esse tema tão interessante aqui de varejo. bom, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Flávia, pela aula aqui também. Sempre bom a gente se atualizar, entender o modelo mental e o momento mental dos investidores. Ah, eu acho que a gente está passando por uma fase espetacular para empreender, em que está tendo uma série de ferramentas novas, a maior parte derivada da inteligência artificial, mas que abrem oportunidades incríveis de novos negócios, de coisas que podem ser feitas de maneira diferente, inteligente, para provar valor rápido, como a Flávia falou. E dentro de um ambiente de investimento que, se de um lado ele não é como foi 2021, em que você abria a boca e caiu uma montanha de dinheiro em cima de você e que tem vantagens, mas desvantagens de como as empresas são construídas, hoje existe dinheiro, existe apoio, existe principalmente demanda de cliente para soluções inteligentes com inteligência no modelo, né? Que usam capital de uma maneira inteligente, que gastam dinheiro e conseguem crescer de uma maneira sofisticada, que não precise queimar tanta lenha para chegar nos lugares. E tudo isso cria oportunidades para pessoas que têm essa coceira de empreender, de criar, de fazer negócios novos. E eu acho que o espaço do varejo é um espaço super interessante, como a Flávia falou, um pedaço grande do PIB, com muita coisa acontecendo, muita mudança de novo, a mudança abre novas oportunidades e a tecnologia está aí para isso, para trazer novas soluções
e gerar valor econômico para que um pedaço desse dinheiro possa reverter em receita para a startup e aí fazer a roda girar. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. E para quem está aqui assistindo, escutando, obrigado por ter ficado com a gente aí nessa horinha. Boa, valeu, Marco. Flávia também, quer fazer algum último comentário aqui? Sim, agradecer também você, o Marco, agradecer a turma que assistiu. E eu acho que cada vez mais, assim, essa jornada que eu olho para os empreendedores, eu fico cada vez mais bem impressionada, sabe? Porque empreender é algo que não é simples, é difícil. Às vezes a gente está super apaixonado pelo que a gente criou e de repente a gente perdeu um timing. Timing é uma palavra que eu digo que é super importante, porque às vezes você tem uma solução incrível, mas se você não tem ali um timing certo, ela acaba, enfim, não acontecendo, assim como você muitas vezes não tem uma solução ainda que está totalmente pronta, mas se você surfa um timing importante, você sai na frente. Então, o empreender, ele é de fato um grande trunfo aí que eu admiro. Então, a gente fica muito feliz em poder, de alguma maneira, catalisar bons empreendedores aqui e olhando para o Brasil, porque a gente olha muito para fora, vê muita coisa fora, a gente vê a Ásia, né, China, outros players, o próprio Estados Unidos, e admira muito, mas assim, nós que tratamos com empreendedores aqui no nosso dia a dia, a gente fica muito bem impressionado com o tanto de talentos e tanto de pessoas realmente boas que estão empreendendo para o nosso país. Então é isso. Obrigada. Boa, Flávia, Marco, muito obrigado aqui por participarem, trazerem tanta coisa boa aqui para falar, muito interessante, uma aula que aprendi muita coisa, e um prazer aqui dividir o palco com vocês aqui, uma honra porque são dois palestrantes aqui, podcasters até. Então agradeço muito vocês dois, agradeço muito a quem participou aqui, conseguiu acompanhar a gente. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais, tem ali o link do podcast que a Flávia falou. Baixem o relatório também para ter todas as informações mais detalhadas aqui. E agradecendo todo mundo, fiquem atentos até os próximos webinars. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Tchau, 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 gente. tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.